Marquinho, eu não sei se eu tô exagerando, de repente eu tô falando aqui com o coração. Você vive o ambiente interno também lá no Flamengo. Você vê o ambiente. De que maneira você enxerga a chegada do Tite para a mudança de ambiente? Você acha que eu estou exagerando nessa minha projeção em relação ao Botafogo? O Botafogo não é tão ruim assim quanto eu estou dizendo. Não estou dizendo que o Botafogo é ruim, eu estou dizendo que atravessa um momento de oscilação e ainda tem a pressão de ver adversários como Palmeiras e Flamengo chegando. Não é fácil, cara. Não é fácil sustentar uma pressão com dois times grandes bem próximos. O que tu acha, meu amigo? São duas coisas aí, né? Primeiro que eu venho falando que hoje, por exemplo, se a gente olhar a tabela, o Botafogo, com a obrigação de ganhar o jogo que ele não realizou ainda, que se eu não me engano é contra o Fortaleza, se ele ganha esse jogo, a diferença volta a ser de 9 pontos. Isso dá uma tranquilidade para o Botafogo. A pressão que ele não ganha desde 95, não sei o quê, isso é pressão da torcida. Não necessariamente tem que ser uma pressão sobre os jogadores. Eu venho falando isso. Acredito que a campanha do Botafogo internamente, eles já estão maravilhados. O título é a cereja do bolo para o Botafogo, para o Textor. Lógico que ninguém quer perder um campeonato depois de estar 12 pontos na frente. Agora, como você falou, se você olha a tabela, Palmeiras, Vasco, Santos, Grêmio, Bragantino, desses 5, só um não é candidato direto, que é o Vasco. O resto é todo mundo querendo tirar ponto dele para chegar junto. Eu sei que vai ter gente me tacando pedra. É muito mais provável o Botafogo não ser campeão do que o Flamengo ser campeão. Porque é todo mundo tirando pontos do Botafogo e o Flamengo não podendo perder pontos para ninguém. E o Flamengo está num processo hoje de quê? De reconstrução. Eu não duvido da capacidade do Flamengo. Só que o momento do Flamengo é de reconstrução. Acabou de chegar um técnico, tem jogador lesionado, tem jogador que praticamente não volta esse ano. Agora, você me perguntou sobre o ambiente do Flamengo. O que eu tenho ouvido falar sobre o ambiente atual é algo inimaginável. Todo mundo sabe, eu não queria o Tite no Flamengo. Alguma coisa contra a persona do Tite? Não, zero problema com ele. Só que eu não entendia, não gostaria de ver o projeto de trabalho dele, como ele encaminha suas equipes para o Flamengo. Não é a maneira como eu sonhei de ver o meu Flamengo jogando. Só que ele veio para quê? Reestruturar todo o ambiente, todo um elenco. Eu não tenho a menor dúvida que ele está avaliando um por um e que no final do ano a gente provavelmente tenha surpresas, porque tem jogador que de repente a gente fala, não, esse jogador aqui é, como se diz, é imexível. E de repente ele vai virar e falar assim, ó, esse jogador aqui eu não quero trabalhar com ele, pode fazer, virar a moeda de troca, vender mais barato e trazer fulano e beltrano. Tudo pode acontecer. Agora, que o Flamengo, mesmo o Flamengo que perdeu para o Grêmio e que foi uma derrota, é como se fosse assim, uma circunstância momentânea do jogo. Aí alguém me tacou pedra falando assim, então que agora é questão de circunstância. Sim, o Flamengo não tinha sofrido nenhum ataque, foi uma coisa assim meio improvável. Ou alguém esperava que o Bruno Henrique fosse sair jogando 2 vezes errado, e nas 2 vezes que ele saiu errado, foram 2 gols do Grêmio. Alguém esperava isso? Você esperava, Fábio? Então, isso poderia ter acontecido contra o Vasco, por exemplo, que o jogo foi igual. O Vasco pressionando o Flamengo teve mais chances do que o próprio Grêmio. O jogo contra o Grêmio não é que estava controlado, porque 1-0 nunca está controlado. Mas assim, era um jogo que o Grêmio não oferecia perigo nenhum. Imponderável. O que aconteceu com Flamengo e Grêmio foi o imponderável, aquilo que o técnico não tem condições de prever, não tem condições de mexer, não tem condições de consertar, aquilo que os jogadores que estão do lado não têm condições de reagir ao imponderável, entendeu? Então, as 2 bolas que aconteceram com o Bruno Henrique, e eu acho
acho que ele é responsável, mas não é culpado, tem uma diferença abissal entre um e outro, ele é responsável porque saiu do pé dele, porque as jogadas foram com ele. Na própria coletiva, o Tite já descartou esta responsabilidade ou esta culpa. Perdeu todo mundo. Não acredito que o raio vá cair duas vezes da mesma forma. Então, o Flamengo perdeu a oportunidade de se aproximar do Botafogo, do Palmeiras, tal, por causa de um imponderável. Só que o imponderável acontece uma vez ou outra. Pegar 5 times, 4 lá da frente e mais o Vasco em casa, não é imponderável. É certeza de jogos difíceis. O Botafogo pode transformar um ou outro jogo em jogo fácil. Pode meter uma goleada no Palmeiras em casa e perder para o Vasco, perder para Grêmio, perder para BRB. O Palmeiras não deu uma goleada de 5 no campeão da Copa do Brasil? Isso é um imponderável, porque isso não é o comum. Agora, pode se tornar muito comum o Botafogo perder vários jogos seguidos. E aí, ele vai colocar todo mundo que está atrás dele de novo na disputa do Brasileiro. E aí a gente tem que ver se esse ambiente maravilhoso que o Flamengo está tendo vai se reverter em resultado.